É chegada a hora, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal, né? Porque muita gente me pergunta, professor, o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? E refletindo sobre isso, e também frutos de algumas pesquisas, para quem não sabe, eu sou um estudante Rosa Cruz. E na Rosa Cruz eu aprendi que a vida se dá em ciclos de 7, né? Primeira etapa de 7, aí você é uma criança. Dos 7 aos 14 seria a adolescência. Dos 14 aos 21, aí sim você estaria entrando numa fase adulta, formando o seu caráter ao término desse terceiro ciclo, ou seja, com 21 anos. De modo que eu me recordo que até 2001, o nosso Código Civil, a maioridade civil era de 21 anos. E resolveu-se então baixar para 18. O mais interessante é que o nosso próprio ECA, o menor, o infrator, ele pode cumprir a pena até o máximo de 21 anos. Parece que lá no fundo os nossos cientistas, eles sabem que o caráter ele tende a se formar quando tem ali mais ou menos 21 anos. É estranho você estabelecer quando todo mundo forma o caráter ao mesmo tempo e querer colocar isso como força de lei. Olha, todo mundo formou o caráter com tal idade. Mas parece que a natureza nos dá alguns indicativos de que 21 anos é quando você tem o seu caráter ali, de certa forma, amadurecido. O que eu vou falar aqui vai na contramão de tudo, tá? A minha opinião deve ser quase que isolada aqui. Mas quando eu digo que a natureza dá alguns indicativos, você já percebeu? Olha para um garoto de 16 anos. Vê se ele tem uma barba como essa, né? Eu, quando tinha 16 anos, não tinha uma barba com esse corpo. Por quê? Porque eu ainda não estava formado. Eu tenho para mim que o corpo acompanha a mente. Eu olho os garotos de 16 anos, eles mal têm barba. Alguns fiapos assim no rosto. Você percebe ali bastante acne muitas vezes, ainda não cresceu, não está formado fisicamente. Se você não está nem fisicamente formado, como é que você pode estar formado psicologicamente, o seu caráter também? Aí as pessoas falam, mas ele tem acesso ao Google, ele tem acesso à internet. Veja, senhores, então vamos nivelar o caráter por acesso à informação. Então, se uma criança com 13 anos de qualquer outro país que já está falando 2, 3 idiomas, ou que já está conseguindo fazer uma programação de sistemas, então já tem um caráter totalmente formado? É estranho isso. Também sabemos que a maioridade penal ela vai ser reduzida, isso é uma questão de tempo, seja você contra ou a favor. A mudança não vai começar pelo Código Penal, anotem isso. Mais para frente pode até me chamarem de profeta, mas não precisa ser profeta. A mudança vai começar pelo Código de Trânsito Brasileiro, é aí que vai começar. Porque atualmente o argumento mais forte dos reducionistas olha, ele já pode votar, se uma pessoa já pode votar, por que não pode responder pelos seus atos? E aí a trincheira estará aberta, né? As chancelas estarão totalmente escancaradas quando o adolescente puder tirar sua habilitação. Aí ninguém segura mais, a maioridade será reduzida. Mas eu dizia que a natureza nos dá alguns indicativos. Você já percebeu que tem um dente que nasce aos 18 anos, tem mais 2 dentes lá no fundo da nossa boca? Ele foi apelidado de dente do juízo. Então, depois, na verdade, com 21 anos que esse dente cresce. E aí, a natureza já dando indicativo, viu só, o dente do juízo, 21 anos, é mais ou menos isso. Eu me recordo quando eu tinha 18 anos e eu me alistei para o exército, eu tinha 1,76 m de altura. E dos 18 aos 21 eu cresci 4 centímetros. Mas o que você está querendo dizer? O que tem a ver, professor? O físico com a mente? Tudo, senhores. A natureza é sábia. A natureza não trabalha em descompasso, né? Você querer reduzir a maioridade para um garoto para 16 anos é como se você estivesse colhendo um fruto fora do tempo, uma fruta ainda que está verde. E você também pode causar problemas para o resto da vida dele. Agora, eu chamo aqui por uma questão de empatia e reflexão. Faz uma autoanálise. Lembra quando você tinha 16 anos? As bobagens que você fazia, que você falava, as inconveniências, a intrepidez, a ousadia, a maluquice, comportamentos totalmente inadequados, reprováveis.
E faz uma análise, você que já tem mais idade que isso, e que você fala, cara, eu não acredito que eu fazia isso. Claro, porque você ainda não estava maduro o suficiente. Mas aí os detratores podem dizer, mas não para cometer crimes, né, professor? Mas quando você tem 16 anos, você não conhece todas as leis ainda também. Embora tenha um artigo na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro que fala que ninguém pode alegar ignorância da lei. Mas o país hoje tem mais de 12 milhões de leis, quem é que conhece tudo? Às vezes vem um estrangeiro para cá, então pode cometer algum ato falho e responder criminalmente por isso. Então, o que eu vou falar está na contramão de tudo. A idade correta, na verdade, seja para a maioridade civil ou para a maioridade penal, deveria ser aos 21 anos. Aliás, essa sociedade ela está evoluindo tecnologicamente. Isso é bem verdade, cientificamente a ciência está evoluindo. Mas o padrão moral do homem está regredindo. E se o padrão do homem, moral do homem está regredindo, seja na ética, seja na sua consciência enquanto ser humano, então você vai reduzir, seria como se você estivesse emancipando, né? Os mesmos que criticam, que defendem a redução da maioridade penal, quando você fala para eles, então vamos liberar, por exemplo, a maconha, vamos liberar as drogas, eles falam, não, o país não está preparado para isso. Ué, como não está preparado se você defende a redução? Veja que há um contrassenso aqui, há uma contradição enorme. Então parece que são pessoas malucas, são pessoas loucas, eles falam uma coisa de um lado, eles se contradizem o tempo todo o tempo. Então, ao mesmo tempo eles defendem, vamos aumentar a pena. Ué, então se vai aumentar a pena, então vocês defendem que tem que reduzir, então ele está preparado para qualquer coisa, para responder seus atos, então deveria aumentar o livre-arbítrio para essa garotada, deixar eles serem mais donos do seu próprio nariz. Aí eles não concordam, querem proibir que a criança assista um determinado tipo de programa, querem proibir até que adultos com bastante idade não assistam determinados tipos de programas, como querem proibir alguns programas na Netflix, etc. Senhores, é um contrassenso, é um descalabro, por isso eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu sei que isso também é para aniquilar de vez com os mais pobres, com os mais desafortunados. Mas isso seria tema para um outro vídeo. É chegada a hora, pense nisso e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até lá.